Epa. Eita. Eita, eita, eita. É a lua, é o sol, é a luz de ti. Eita, eita, eita. Tá, nós vamos começar? Ou essa introdução já faz parte do nosso show? Eu tô gravando já. Aqui também? Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Posso começar? Deixa eu tomar uma golinha já. Tá loucaça, gente. Eu não uso drogas, eu quero dizer isso. Esse é o... Aí é que tá. Eu não uso drogas. Olá, pós-faceiras, pós-faceiros e pós-faceires. Eu sou a Carol Passos, estou muito animada, como vocês podem ver. E você está ouvindo o seu, o meu, o nosso episódio especial de Melhores do Ano do Pós-Fácil Podcast. Estamos com trajes de gala e as estatuetas para distribuir. Oi, gente, eu sou Stephanie Ceola e nesse episódio nós vamos falar dos melhores livros que lemos em 2024. Lembrando que não são necessariamente livros lançados esse ano, mas que lemos agora e decidimos recomendar para vocês. Se não gostou, dobra o apoio. E se gostou, apoia. Ah, inclusive eu queria falar uma coisa. Ih, vamos inverter a pauta já. Veio a retrospectiva do Spotify e a gente ficou muito feliz. Tem muitas pessoas que são muito fãs, que me mandaram mensagem, mas que não nos apoiam. Ih, pesou o Fica clima. essa dica, fica essa dica. Não, brincadeira, gente. É isso. No final eu tenho um recadinho muito mais legal do que essa cobrança aí desproporcionada que vocês acabaram de ligar. Deu o play e a pessoa tá pedindo dinheiro. Para apoiar, para doar R$10. Pet. Diz que Tá, vamos lá. Não, vamos voltar. Carol Esperança. Ok, vamos lá. Vamos lá. A regra é clara, né? Cada uma de nós vai falar 5 livros melhores. E eu prometi, não prometi, mas eu prometi pra mim mesmo, que eu ia falar só de 5 livros. E realmente eu vou falar desses 5 livros melhores. Eu não vou Duvido. Vai chegar no final. talvez eu lembre de outro no caminho, mas eu listei 5, né? Que a gente leu agora em 2024. E vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. E pode falar aí, Stephanie, vai, joga. Valendo. Eu vou, assim, ó, não é um ranking, então não tá necessariamente por ordem de melhores livros, apesar do episódio se chamar Melhores Livros do Ano. Tá bom, eu vou começar falando do melhor livro que eu li em 2024. E o que eu posso dizer é: Como Ser Feliz em 2024 eu li A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. Mentira, Stênio, a culpa não foi só tua. Mas esse livro foi uma das coisas mais tristes que eu já li na minha vida, mas também uma das mais bonitas. Eu lembrei daquele vídeo do Saramago falando sobre a importância da tristeza na literatura, sabe? Tipo, Que homem, cara. que homem. Grande beijo, Saramago, onde quer que você esteja. Quando vamos fazer a Claudete Troiano, ele consegue mandar um beijo pro Saramago, que já morreu, tá parecido. Esse romance do Stênio Gardel é o romance de estreia deles, já fiquei muito de cara por isso, porque é impressionante, assim, de bom. Ele é um escritor cearense e ele participou de oficina de escrita com a Socorro Racioli, que também aparecerá aqui logo mais. Esse livro foi vencedor do National Book Award no prêmio de melhor obra traduzida em literatura, e a sinopse é a seguinte: Acompanhamos a trajetória de Raimundo, um homem analfabeto que na juventude teve seu amor secreto brutalmente interrompido e que por 50 anos guardou consigo uma carta que ele nunca pôde ler. Tipo, só a premissa eu já acho muito foda, mas é assim, o Raimundo cresceu e mora com a família numa comunidade rural no sertão nordestino, e ele se apaixona por Cícero quando eles são crianças, adolescentes ainda, e é o primeiro amor dele, assim, ele e o Cícero. E eles se apaixonam, só que assim, naquela comunidade aquilo é visto como um pecado, assim, uma coisa... Tipo, as pessoas são banidas daquele lugar por isso, se fosse só lá, né? E a família deles descobre desse amor, o Cícero vai embora. E assim, tem muita violência nesse episódio, é muito, muito, muito pesado. Até porque são, tipo, pré-adolescentes ali descobrindo a sexualidade, sabe? É muito cruel o que acontece. O Raimundo, acho que nunca frequentou a escola, não sabe ler, e o Cícero vai embora e deixa uma carta pro Raimundo. Só que o Raimundo não sabe ler. E aí, o livro conta 50 anos da vida do Raimundo, até que com 70 anos de idade ele resolve aprender a ler pra ler a carta que o Cícero Ai, escreve. meu Deus, eu morri. Sério. Ai, gente, é muito triste. Eu me arrepio Poxa. rindo.
É muito, muito, muito triste. E assim, acontecem coisas muito interessantes na vida do Raimundo. Tipo, logo ele sai dessa comunidade também, vai embora, assim. A única pessoa que dá um apoio maior pra ele é a irmã dele, que é pra quem o Cícero deixa a carta, inclusive, pra entregar pra ele. E ele vai para uma cidade maior, ele se torna costureiro, ele monta um ateliê e ele vai morar junto com uma travesti, que é a Suzane. E é uma figuraça, assim, no livro. Então é aquela personagem também que, tipo, traz algum alívio, mas não muito, porque também muita violência relacionada a ela. Mas tem toda essa reflexão, assim, sobre o que é ser homossexual ou travesti. E você viver a tua vida, assim. Mas a escrita dele, eu separei um trecho aqui pra eu ler, porque é muito original, assim, a escrita do Stênio. E eu não vou contar o que acontece no final, porque você fica o tempo todo com a expectativa do que vai acontecer com aquela carta, né? E assim, ele nunca nem abriu a carta. Ele nunca tirou ela nem do envelope pra alguém ler. Nossa. Aquela carta ficou no envelope a vida inteira, assim. É muito triste. Aí eu separei um trechinho aqui, que é bem do começo. Logo que o pai do Raimundo descobre dele e do Cícero, né? E aí ele fala assim, que é um desses episódios mais violentos, né? Aí tá o Raimundo com o pai, e aí ele sabe que o pai vai agredir ele, assim. E aí ele só fala a palavra pai, daí o texto diz: a palavra desamarrou sei lá o que dentro dele. Só sei que estava com raiva. Era errado pra quem? Tem gente que acha que Cícero, homem fodendo homem, homem gostando de homem, é meu pai, teu filho gosta de homem. O senhor não esperava, eu não esperava, é coisa de dentro da gente, meu pai. O de dentro a gente não vê, mas eu sinto e podia falar. O senhor não vai ouvir? Por quê? Só porque foi criado assim? Porque é assim que tem que ser? É assim? Pai enraivecido com filho? Se eu falar, o senhor vai escutar? Vai nada, desse jeito como que escuta. Eu escuto o cinturão retalhando meu couro, querendo rasgar meu pensamento em Cícero. Meu pensamento eu escuto também, que ele resiste e tá gritando aqui dentro, mais alto que se eu gritasse de verdade. E nem assim o senhor ia escutar, meu pai. Mas eu escuto e escuto com gosto, porque gosto de Cícero, sim. Ai, que lindo. Ai, gente, é muito bonito esse livro, é muito triste, é muito tudo, mas assim, olha, Stênio Gardel, conte comigo pra absolutamente tudo que você lançar eu vou ler, porque é muito. E assim, ele consegue trazer essa característica da fala pra escrita, a pontuação, tudo tipo, flui de outro jeito. Então, ao mesmo tempo que você tá sofrendo ali lendo, você não quer parar de ler nunca, porque é muito fluida, assim, né, a escrita dele. E é uma história foda, né? Que eu acho que todo mundo tem que ler, assim, que a gente tem que ler esse tipo de história, sabe? Que, tipo, tira a gente também de qualquer zona de conforto e tal. Tem um filme que eu assisti esse ano. Dos meninos? Como é que é o nome? Que tem É, aquele menino que é influenciador. é da MUBI, né? MUBI, se quiser patrocinar a gente. Lindo, lindo filme, gente. Ai, é de chorar também. A few moments later. Nossa, olha a busca dela. Filhos, meninos. Filme Meninos Gays MUBI. Põe aí brasileiro. Mas não é brasileiro. O que eu vi era brasileiro. Ah, é? Então você tá pensando em outro, pensando em outro. Eu nem vi no MUBI, inclusive. 2000 years later. Você aí de casa, eu tenho certeza que tem gente berrando. É o Kinder Ovo. Ó, o que eu vi é o Cedo Demais. Lindo filme, cara. E o que eu tô falando é o Close. Ah, eu imaginei que era o Close. 10 Eu minutos não sabia o nome, eu depois. sabia que era do menino francês. Bom, eu acho que não. Claro que é uma surpresa, porque afinal de contas a gente não se fala há séculos, eu e vocês que estão me ouvindo, né? Não eu e a Stephanie. A Stephanie sabe, mas vocês não. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe que. Não, eu fiz uma lista também. A minha lista não é por ordem do que eu mais gostei, do que eu menos gostei. E provavelmente deixei alguns livros de fora, porque eu sou uma pessoa muito desorganizada. Então eu fui lembrando dos que me marcaram, assim, mas. Enfim, o que eu gostei esse ano também, o que eu mais gostei foi A Mulher dos Esqueletos, da Júlia Dantas. Grande Júlia. A Júlia já participou aqui do Pós-Fácil e ela é uma escritora gaúcha, né? E ela é muito. A escrita dela é sempre maravilhosa porque ela nos confunde, né? O que é o que é biográfico, o que não é, o que é ficção, o que não é. E esse livro ele mistura. Você acha, você conhece, é uma escritora, parece muito com a Júlia, mesma faixa etária, né? Ela tá também durante a pandemia, isolada, né, com o namorado. E o questionamento dela é a respeito de como que aquela relação vai se desenvolver se eles vão ter um filho ou não, né?
E ela faz vários questionamentos a respeito da maternidade de uma forma bem honesta e sincera, e que, assim, eu acho que toda mulher da faixa etária dela, dentro desse núcleo, assim, de mulheres que trabalham muito, né, que a vida financeira não é muito estável, a personagem, ela é escritora, mas ela faz várias traduções, ela trabalha mais com freelas, ainda mais com a questão da pandemia. Você não tem certeza se o teu companheiro é o melhor companheiro para ter um filho. Então tem vários questionamentos que ela traz ali dentro desse livro. E o que eu também gostei é porque essa escritora, ela tá participando de uma residência criativa e ela acaba escrevendo um conto, um ou dois contos. E o conto é muito maravilhoso, assim, gente. Assim, é uma coisa bem fora do estilo do livro. Legal. Mas é muito bom, assim, eu gostei bastante. E eu já vi uma entrevista dela falando sobre esse livro e falando que realmente, assim, né, a questão da pandemia, os questionamentos, mas que não é sobre ela, né? Assim, não é que ela tenha essas mesmas questões sobre a maternidade, embora sejam meio universais, assim, em alguns pontos, né, que muitas mulheres não admitem, mas tem vários questionamentos. E eu gostei muito desse livro, e também porque a Júlia escreve muito bem, né? Escreve muito bem, eu gosto do humor dela, acho ela sensacional, assim. E eu recomendo, e é isso, é uma mulher que tá chegando aí nos 40 anos, né? E, assim, acho que também tem identificação com a minha fase também, eu tô com 42 e algumas coisas que ela coloca ali no livro eu já passaram pela minha cabeça, assim. Gostei muito, da Dublinense, né? Inclusive, quando eu comprei, era uma coleção de inverno deles, então tem outros 3 livros junto com esse. Bem linda a capa. Linda a capa. E eu adorei esse nome, né? A Mulher de Dois Esqueletos, porque é sobre a gravidez, né? Muito bonito, assim, muito bonito. É um romance híbrido, né? Então, recomendo muito. E é isso. Não A sei Júlia que participou do nosso episódio especial de 2024 do Pós-Fácil sobre como a enchente no Rio Grande do Sul impactou o mercado editorial, escritores, bibliotecas. E foi muito legal com a gente. Estava viajando e topou participar e nos ajudou muito. Escreveu muito na newsletter dela também durante essa enchente, né? Maravilhosamente. Júlia é nosso cristalzinho. Tem várias cenas bem interessantes, assim, que ela faz uma boneca de papel para imaginar como que seria se ela tivesse um filho. É, igual. É muito legal. Aí depois com o cachorro também, que ela tem um cachorro e daí as pessoas falam assim pra ela, você tá treinando pra ter filhos dela? Não, eu tô aprendendo a ter um cachorro, né? Tipo, uma coisa... Mãe de pet, não é? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é completamente outra. Mas um dia das mães, a gente pode homenagear a mãe de pet? Não pode. Ai, não sejam ridículos, pelo amor de Deus. Adoro. Tá, seguimos? Seguimos. Vou começar a roubar. O quê? Vai roubar o quê? É porque eu queria colocar um livro aqui no número 2, mas daí eu decidi colocar 2 livros da mesma escritora. Para, né? Pronto, depois sou eu. Eu queria deixar isso registrado que não sou só eu que erro, tá? Não, isso não é um erro, isso é burlar as regras, sabendo, erro. entendeu? Burlar a regra é erro. É crime. É crime, é. Que é Socorro Racioli, maravilhosa. Ela tá na minha lista também. Qual que tá na tua? Que daí eu deixo na tua, o que não tiver na minha. É porque, assim, gente, só pra vocês terem uma ideia, a gente escreveu, mas nenhuma leu o do outro. É A Cabeça do Santo, tá? Então, tá. Embora eu tenha ido dos dois esse ano. O Oração pra Desaparecer e A Cabeça do Santo. Então, acho que nós duas já falamos aqui dos dois, de uma vez só. Beleza. Tá? Socorro, maravilhosa também, né? A Cabeça do Santo foi escrito em 2014, depois dela participar de uma oficina com ninguém menos que o Gabriel Garcia Marques. Não sei se você sabe, eu sou grande fã. Para tudo! Eu ia fazer esse disclaimer. Vocês sabiam que a Stephanie gosta do Gabriel Garcia Marques? Inclusive, tem episódio diário de leitura sobre Em Agosto Nos Vemos, que é o romance póstumo dele, Hoje ela lançado tá em toda 2024. publi. Hashtag publi. Eu tô só aqui botando os, né? Que, enfim. E é um dos episódios mais ouvidos de 2024, muito feliz. Mas enfim, a Socorro participou de uma oficina do Gabo em Cuba. E esse livro começou a ser desenvolvido lá. A Cabeça do Santo conta a história do Samuel, que descobre que tem o dom de ouvir as preces que as mulheres fazem para Santo Antônio. Eu acho essa premissa maravilhosa, gente. E assim, o Samuel mora dentro da cabeça gigante do santo que foi abandonada nessa cidade lá do
sertão, também perto de Juazeiro do Norte. É do Padre Cícero, né? A cabeça, né? Não, é do Santo Antônio mesmo. Santo Antônio? Aham. Brava, mas... Eles iam erguer uma estátua gigante, tipo um Cristo Redentor. Só que o projeto não deu certo, ficou só a cabeça do santo abandonada lá, tipo uma caverna. E aí o Samuel vai morar lá dentro e ele descobre que ele consegue ouvir, mas não as orações que as pessoas estão fazendo ali. A pessoa tá lá rezando na casa dela pro Santo Antônio e o Samuel recebe ali. E aí, dá um monte de rolo, assim. Eu achei mais leve ele, assim, divertido de ler, gostoso e tal. E também fico meio puta que toda hora tem algum texto assim. Não sei que livro é lançado para mostrar que o realismo mágico latino-americano não morreu. Pô, galera, vocês estão lendo pouco demais, né? Porque, esse livro da mulher é 2014. É, mas eu tenho um porém. Ih, Eu acho que a Socorro Tacioli não faz realismo mágico. Eu Então- acho que ela faz inclusive tem um texto que eu ia citar aqui, que é do Eduardo Bonini, que é uma pessoa que eu estou seguindo a newsletter dele, que é incrível. Ele estuda religiões. E ele é maravilhoso. Ele escreveu um texto, inclusive, sobre a literatura dela e a questão da religião dentro da literatura. E o que ela faz, na real, eu acho que ela faz uma literatura muito brasileira é bem brasileiro. e muito relacionada a nossas crendices, a nossa cultura católica, cristã, mas especificamente ali do Nordeste. E eu acho muito bonito que ele faz isso, né? Ele fala o quanto ela faz, inclusive, o secretismo religioso, né? Porque ela mistura ali o catolicismo, mas essa questão de ouvir coisas, né? Não é bem assim, o catolicismo tem umas questões e tal. E eu gostei muito do que ele falou, que ele fala assim, tá, tudo bem, ela estudou Gabriel Garcia Marques, todo mundo coloca ela na caixinha do Real de Márcio. Mano, isso que ela faz é uma literatura muito própria dela. E que eu gosto muito disso, assim, eu gostei muito desse livro por causa disso. Inclusive, eu reli ele, eu já tinha lido e reli ele esse ano, por ter outras leituras relacionadas à religião, e de fato, assim, achei sensacional. E tem uma coisa muito bonita nesse personagem, né, no Samuel, que é o protagonista. Ele tinha uma relação muito bonita com a mãe dele, né? E a mãe dele falece e a mãe dele sofreu muito, né? E ele vai atrás da avó, da mãe, porque a mãe dele é como se fosse uma santa para ele, né? No imaginário dele, na lembrança dele. E no caminho ele encontra os romeiros e ele é muito irônico com essa questão da fé. Que estão indo lá pro Padre Cícero, né? Ele é muito irônico com essa questão da fé. Ele não acredita nas coisas. E ele é um descrente que ouve coisas. E quando ele vai pra cabeça de santo, ele, né, escuta as coisas, mas as outras pessoas não escutam, né? E, cara, eu achei assim, é um livro que é simples, mas ele tem muitas referências muito legais, assim, relacionadas a isso, a religião e a essa questão cultural. E eu gostei muito, assim, é um livro muito... É muito bonito também que ele fica ouvindo só uma voz em específico, interessa muito a ele, assim, e depois a história. E depois também a questão dele virar, ele acaba virando, né, um grande símbolo da cidade, as pessoas, né, meu Deus, ele é quase um santo, né? E muitas coisas não dão bem certo, né? Mas eu acho muito bonito, assim, a forma que ela fala também disso, assim, né? Também da questão política, ela coloca um pouco também dentro do livro. E eu gostei do Oração para Desaparecer também, inclusive eu quero reler, mas o Cabeça de Santo me pegou mais. Eu também gostei mais do Cabeça de Santo. Por essa questão do sincretismo também, achei muito bonito. Mas eu acho, sabe, isso que você falou da religião, eu acho que esses elementos religiosos são o grande símbolo do que é chamado de realismo mágico, que assim, tem coisa que é muito do nosso cotidiano, tipo, pega qualquer missa no interior lá da onde a gente veio. Tem coisa que acontece naqueles rituais ali que se são colocadas num romance, facilmente vão pra caixa do realismo mágico. E são coisas normais do cotidiano daquelas comunidades, né? Sim. Eu acho que tem sabe que eu lembrei do livro de contos da Michelle Provenzi? Que tem, né, alguns contos que falam dessa questão religiosa e tal no interior. E é isso, né? Só falando da newsletter do Eduardo, se chama Devir Macumbeiro. Eu recomendo muito, ele estuda religiões, ele estuda literatura e os textos dele são muito bons, muito bem embasados, assim, ele é incrível. É no Substack, é eduardobonini.substack.com. E o Oração para Desaparecer, da Socorro, é do ano passado, né?
Eu achei muito bonito, assim, porque ele é uma história de amor, assim, né? E também de tipo de reconstrução da memória. Então, é uma mulher que é a Cida, ela de repente aparece num país estrangeiro, em Portugal, sem identidade, sem memória, e vai aos poucos se reconstruindo ali. E o elemento comum que ela tem com aquele lugar é a língua, né? Daí também acho muito legal essa questão da metalinguagem nesse livro, né? De mostrar como a língua pode aproximar as pessoas. E por meio dela acontece essa busca de elementos para essa mulher descobrir de onde ela veio e tal. E ela veio daqui, né? Do Brasil. E o que ela vai lembrando é uma comunidade litorânea também, no Nordeste. E aí vão aparecendo outros personagens ali, né? Então lá ela conhece, nesse país em que ela de repente aparece, ela conhece o Jorge e eles se apaixonam e tal. E aqui do Brasil tem outros dois personagens que são a Joana e o Miguel. E ela vai intercalando essas histórias, né? Então, aos poucos a gente vai conhecendo. E fala também muito de ancestralidade, de pertencimento. Tem a igreja como um elemento central ali. Os Encantados. Mas tem uma igreja como elemento central, mas não necessariamente uma igreja católica ou cristã, né? Tipo, são muitos os elementos religiosos ali, né? Eu acho que esse sincretismo é bem presente Eu também. ouvi um podcast com ela que ela fala assim que depois que ela escreveu Cabeça de Santo, as pessoas ficam mandando notícias e coisas que são estranhas, né? E que essa história da igreja ela escreveu baseada numa história real e ela guarda isso, né? E depois ela ela fala assim, ela brinca que é bem fácil escrever porque a realidade ela é muito mais incrível do que às vezes a literatura pode inventar, né? Inclusive, socorro, a gente queria muito que você viesse no Pós-Fácil, sabe? A gente estava muito empolgada que ela. Eu nem sei se eu posso contar isso, mas ela tava para vir na Flipomerode e não conseguiu agenda e tal. Nem sei se eu posso contar isso, né? Inclusive, Evandro enfim, assim, ó, desculpa aí, me contou isso. Assessora, Schroeder, depois eu fui. E eu tô revelando aqui, era pra ela ter vindo, mas não tinha agenda e infelizmente não rolou. Mas estamos esperando aí esse encontro com ela no Pós-Fácil. E eu queria só ler um trecho que o Eduardo escreveu aqui, que eu achei legal na news dele, que é assim, ó. Socorro vive, percebe, conta e escreve nosso país por meio do ritual da brasilidade, pouco dando trela o cabimento às imposições de fé do Brasil-nação. É na miudeza que nos revela a grandiosidade. Mais uma vez, a literatura nos coloca em um lugar de percepção da sociedade, do nosso entorno, das possibilidades de existências. Ser contemporâneo de Socorro Acioli só me proporciona esse vai e vem de experiências ao lê-la e ao conseguir dialogar com a sua literatura, conversar com a sua pessoa e repensar a mim mesmo. Ai, que lindo! Não, ele sai muito bem, gente. Assim, eu conheci ele por acaso, assim, no Substack e leio tudo que ele escreve, assim, é muito bom. Não conhecia, vou seguir. Os meus livros, assim, muitos misturam ficção com realidade. Eu percebi isso quando eu estava aqui montando a lista, né? E o meu segundo livro é o Três Camadas de Noite, da Vanessa Bárbara, né? A Vanessa Bárbara, inclusive, eu tenho feito umas orações para que eu escreva um dia como ela. Esse livro, ela muito bom. A Vanessa, ela é mãe, né? E conta uma história de uma pessoa muito parecida com ela, inclusive com as mesmas questões. Assim, a Vanessa, ela também tem uma questão que ela tem depressão há muito tempo, né? E ela também tem o ciclo cadiano, é isso? Falei certo? Que é a questão de você viver, você ter dificuldades com os horários que por exemplo, assim, ela trabalha à noite e dorme durante o dia. Só que quando você é mãe, circadiano. E ela tem essa questão que ela tem isso, né? E tem a depressão e tem a criança, né? No caso, o filho, né? O menino do livro, que ela vai contando o desenvolvimento dessa criança, como que ele vai crescendo e conhecendo o mundo, e essa mãe lidando com a questão da depressão e com essa questão de você estar desse deslocamento de tempo, né? Parece uma premissa muito triste, assim, né? Mas não, a Vanessa Bárbara, ela é sensacional no humor dela, ela escreve, é muito engraçado. E ela fala sobre a depressão, trazendo também algumas questões da mitologia grega, os mitos. Ela traz outros escritores que também tinham depressão, como a Silvia Plath, o Kafka. E ela
traz histórias sobre esses escritores no meio do livro dela para dizer assim, essas pessoas geniais, né, também tinham depressão, também tem depressão e tal. E também é legal como essa criança vai descobrindo o mundo, porque na vida real a Vanessa é mãe de uma menina, se não, ou eu tô invertendo os gêneros. Olha, eu vou dizer para vocês que eu sou com problemas de memória. Não, tá aqui, né? Ela tem uma mãe de menina. Ela é mãe de uma menina na vida real. Marcou? Escreveu aí, ó. Ela é filha de uma menina na vida Ela é real. filha de uma menina, é. Não, mãe de uma menina. Na vida real. E ela conta, é uma criança muito exigente por histórias. Inclusive tem um episódio com ela na Rádio Novelo, que é maravilhoso, que ela fala essa história da Batata, que é como ela chama a filha dela, e que é uma criança muito exigente nas histórias, assim. Ela pede histórias específicas, e se ela não gosta, ela obriga a mãe dela a mudar a história. E também se passa na pandemia o livro, né? O livro também é. Então imagina, ela teve um neném ali, né? No livro é um menino, e tem essa criança na pandemia, né? O casal ali, e ela vai contando o mundo para a criança por meio das histórias. É como se a casa vira um mundo incrível, assim, né? De possibilidades, assim. E eu gostei muito desse livro pela forma como ela escreve. Eu acho ela sensacional, assim, pelo humor dela, pelas ironias e pelo conhecimento, assim, cara. Que mulher inteligente. Ela tem uma newsletter também. Foda, né? Eu esqueci o nome da news, tu lembra? Não. Cara, eu tô cansada de errar. Eu tô tentando não errar, mas eu vou errar. Eu acho que é hortaliça. Eu vou jogar. Eu acho que é hortaliças. Eu acho que... Não, alguma coisa com hortaliça. Não sei, enfim. E A hortaliça. Olha! E ela escreve essa news e vocês têm um pouquinho ali uma ideia de como que é o texto dela, e ela é muito inteligente, ela é uma pessoa assim, conhece muitas Jornalista coisas. também, né? Também. Colabora com a Piauí. Vanessa é tudo. E ela também poderia, a gente não gravou ainda com ela, né? Não. Não fizemos esse convite ainda, Por favor. mas podemos ver aí, porque realmente é um livro muito bom. Talvez as pessoas conheçam mais ela, né, pelo livro Amarelo, né? Aham. Que foi um livro que lançado, se não me engano, em Eu 2004, tava na faculdade. 2005, não sei. Que ficou muito famoso, que é a história, né, do Terminal Tietê, né? GT. Aham. 2008. Né? Enfim, Livro talvez vocês Amarelo do conheçam mais. Terminal. Quem é jornalista provavelmente conhece, né? É. Vocês estavam na faculdade, se você não conhece a Vanessa Bárbara, né? Mas é isso, né? Já puxou a orelha da galera. Ai, gente, eu tô assim. Hoje eu ela tô tá. impossível. A pessoa passou assim do meu lado e leva um pedala. Não, mentira. Eu tô muito paz de amor. Mentira, ela Eu tá tô- engraçadíssima. Eu tô carozinha paz de amor, cara. Tá bem assim, ó. humorada, tá carisma de milhões. Mas não abuso. Vai, vamos lá. O livro que eu vou falar agora é o livro que esse ano, cada vez que alguém me diz assim, recomenda um livro aí pra eu ler, eu sugeri esse livro, que é o Água Turva, da Morgana Kreutzmann. Maravilhoso. Eu não li esse livro. A Morgana é gaúcha, né, e aqui do Rio Grande do Sul também. Hoje ela mora em São Paulo, é escritora, roteirista, ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura em 2021. E esse livro dela, o Água Turva, é um romance que parece um thriller, assim. Parece que você tá num filme, é uma coisa impressionante. E eu já vi algumas definições sobre ele, tipo, gêneros que eu nunca tinha ouvido falar antes, mas que eu sinto que vão se tornar cada vez mais comuns, como suspense ambiental, terror ecológico. Porque tem essa questão ambiental como pano... Não é nem pano de fundo, né? É um crime ambiental que acontece nessa cidade. E as pessoas envolvidas naquilo. Então, assim, é uma cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul que tem uma reserva ecológica. Então, assim, tem personagens muito interessantes, né? Que são os protagonistas. Tem a assessora de um deputado, que é um filho da puta, assim. E ela também é uma filha da puta. E ela é a protagonista. Então é muito interessante que a gente tem uma protagonista ali muito complexa e uma pessoa que você fica assim meio com o pé atrás dela, que é a... Esqueci o nome. Aí tem outra personagem que é a guarda florestal, que é a Shaya, que é tipo o total oposto dela, mas elas acabam tendo que se juntar ali em algum momento. Tem a Preta, que é prima da Shaya, que é líder de um grupo, de uma comunidade indígena. Então tem todos esses personagens ali que se conversam, mulheres como protagonistas. E
e tentando salvar aquele lugar de alguma maneira. Só que as histórias dela é muito interessante, porque assim, não é aquela coisa de que, tipo, tá distante das personagens. Não, aquilo afeta diretamente a vida delas, assim, né? A vida delas naquele lugar. Então tem os interesses das pessoas ali naquele conflito. E elas vão tentando desenrolar aquilo da maneira como conseguem, assim, né? Tem figuras míticas também. Então tem essa questão de rituais indígenas muito presentes ali. O lugar em que se passa é o Salto. A comunidade é Água Turva, né? Gente, eu falei que o nome da cidade fictícia de Água Turva é Água Turva, baseada em vozes na minha cabeça. Não é. O nome da cidade fictícia é Dourados. É assim que tá a cabeça da palhaça nesse fim de ano. Aí tem o lugar do outro lado da... Aí também é uma comunidade que fica na fronteira com outro país. Então tem tudo isso. É Salto Iucumã. Salto Iucumã, que é o maior salto longitudinal de queda d'água do mundo. Ele está ameaçado de desaparecer com a construção da usina hidrelétrica Gran Roncador. Então, assim, tem todos os interesses políticos por trás da construção dessa usina. Tem as comunidades indígenas que habitam ali. Tem essa cidade que fica ali no parque, é onde fica o Parque Estadual do Turvo, no Rio Grande do Sul. Isso existe. E aí essas histórias dessas pessoas que se passam ali. E daí tem assim, ó, uma coisa que a gente conhece muito bem, que é aquele pensamento muito provinciano de quem vive nessas cidades do interior. E a gente também viveu isso. Então, assim, essa protagonista, ela sai de lá porque ela era vista como a porra louca da cidade, que fazia merda pra caralho, fazia mesmo. Mas, assim, tem todo esse... É a Olga. Ela tem todo esse olhar das pessoas para quem é diferente ou não se encaixa, sabe? Então tem... A Olga é essa personagem que tem momentos que você detesta, tem momentos que você super se identifica. A Shaya também, a Preta também, sabe? Tipo, o Sarampião é essa grande liderança, essa figura mítica do lugar. Os personagens são muito interessantes. E é um livro que, assim, eu lembro que eu peguei férias na metade do ano, tipo, 10 dias de férias e pensei, vou ler esse livro nesses 10 dias. Eu li em 2. Daí eu tinha ido viajar e não tinha levado nenhum outro, não tinha mais nada pra ler, foi terrível. Ela faz até uma lista de personagens no início, porque são muitos, assim. Então é um romance relativamente curto, complexo e que você lê numa sentada. Ai, eu tô na minha lista de leitura. Eu recomendo. A Morgana também já tá super convidada pra vir aqui no Pós-Fácil, uma querida. Já falamos com ela algumas vezes. E eu acho que esse livro, assim, fundamental, assim, para discutir questões ambientais, sabe? Tá precisando, assim, na literatura de ficção também, a gente abordar isso de outra maneira, né? Achei massa, assim, ela trazer essa proposta, sabe? Legal. O livro é muito bom, muito bom. Eu quero ler esse livro. Aliás, tem vários livros que eu comecei esse ano e não terminei. E fui vendo outras coisas e tal, mas eu acho que foi o ano que eu mais li. Aí, ó. Curiosamente. Sim, que é muito bom o sinal. Eu não, né? Porque eu fiquei 6 meses só lendo Metamorfoses do Ovídio. A Stephanie vai fazer um podcast especial sobre o Ovídio. Se você é fã de mitologia... Só eu e o professor Moreno. Aguarde, porque eu escutei esse nome durante muito tempo. Então eu quero que vocês escutem também. Ai, gente, sabe? Eu podia chamar o professor Moreno para falar comigo sobre o Ovídio. Professor Moreno do podcast Noites Gregas. Se vocês não conhecem, gente, que pessoa amo, mora no meu coração. Não, e olha que coincidência. Porque a Vanessa Bárbara cita ele, porque a Vanessa Bárbara usa muito o podcast dele para contar histórias para Batata. Então, ela tem também, olha, tudo. E ele participa do episódio da Rádio Novelo com ela. Tem uma fala dele, né? Do professor Moreno. E o que ele tem a ver também? Ele tem a ver com alguma coisa com o Matinal, que eu já não lembro mais, que é a newsletter que nos divulgou. Inclusive... Grande beijo. O Felipe Speck, do Matinal, é o genro do professor Moreno que produz Noites Gregas com ele. Inclusive, queria agradecer o Matinal por nos divulgar. Foi, meu Deus, foi muito legal. Assim. Foi. A gente admira muito o Matinal. Procurem o Jornal Matinal do Rio Grande do Sul. Tem uma newsletter também e vale muito a pena. Bom, meu livro é o próximo. Assim, ó, o que aconteceu esse ano? Eu tava falando que eu li bastante, mas o que acontecia? Tinha muitas coisas acontecendo com relação à literatura, e aí eu acabava lendo entrevistas e me interessando pelos livros. E foi o que aconteceu com esse, né? Acho que muitas pessoas ouviram falar do Edouard Louis, que é um escritor francês, ele veio pra cá, né, pra Flip lá em Paraty, e tem uma entrevista dele pro Roda Viva que é excelente.
É incrível, assim, é um cara. Eu já conhecia ele. Tenho os meus amigos, o Nestor Júnior, já tinha um livro dele, tinha lido ele em francês e já tinha comentado comigo sobre ele, mas eu nunca tinha ido atrás, né? E aí eu fui ler o primeiro, que é o Fim de Ed, né? Para vocês terem uma ideia, o Fim do Ed conta a história da infância dele, né? Como ele é de uma família muito pobre, no interior da França, muito conservadora, e ele é um homem, um menino gay. E tudo que ele passou, todas as violências que ele passou dentro da família dele, por tentar enquadrar ele no padrão, né? E cercear ele de algumas coisas que eram naturais para ele, do jeito dele falar, do jeito dele se vestir, de quem ele era como um tal. E realmente a violência mesmo, física que ele sofria, né, do pai, a violência que ele via a mãe sofrer, o irmão extremamente violento com ele também. Ele conta um pouco como que esse conservadorismo ele vai minando as pessoas, não só no particular, mas no coletivo mesmo, assim, né? O Eduardo, ele a partir daquele dia, né, o nome dele era Ed, né, e ele muda, ele resolve mudar, ele muda, ele cria, ele se recria, né, a partir quando quando ele sai dali, ele vai estudar, né, ele sai daquela família. Ele ainda tem outros livros que são relacionados à vida dele também. Um deles é sobre a mãe dele, quando a mãe dele também se separa do pai. Tem muitas coisas que ele traz. Mas o que eu acho muito interessante na literatura do Eduardo é que ele não fala só sobre si. Ele fala de um problema coletivo na França, que é essa questão da exclusão das famílias pobres, a questão de por que às vezes, muitas vezes as pessoas são violentas por falta de acesso a coisas, necessidades básicas. A pobreza, ela realmente ela interfere num todo, a falta de acesso a coisas como educação, de qualidade. Então ele fala dele mesmo, mas ele expõe a França. Ele expõe a França a ponto de causar alguns constrangimentos com o governo francês. Olha, Um pouco Saramago aí, né, gente? Assim, né? E me lembra Annie Ernaux também, né? Annie Ernaux, mas ele vem de um outro lugar, né? Que Annie, né? Ele não era classe média, né? Ele era classe média, pobre, miserável mesmo. E ele é um cara que super jovem, né? Ele é super jovem, assim. O texto dele é bem assim, não é difícil de ler, mas as histórias são muito difíceis. É muito triste mesmo, assim, não tem muito humor e você consegue relacionar com coisas do Brasil, coisas de qualquer outro lugar, e principalmente, imagino, pessoas que são LGBTQIA+, devem sofrer muito mais quando leem ali, porque a primeira violência que você sofre quando você se reconhece é dentro da sua própria família, e isso é muito triste, né? É muito triste. Então, esse livro eu recomendo muito e recomendo muito mais ainda também ir atrás das entrevistas dele para entender um pouco esse contexto que ele escreve. Eu ia comentar mais alguma coisa, que eu ia fazer uma piada com outra coisa meio cutucando as pessoas, mas eu esqueci enquanto eu estava falando. Talvez eu lembre e eu vá cutucar vocês de novo, mas mas é isso, assim, é um livro. Esse é o primeiro, né? Não é, ele lançou um novo que é sobre a mãe dele, que foi o mais recente. E é isso, gente. Eu recomendo. São livros curtos também. Bem curtinhos, assim, e rápidos de ler. Mas é muito triste, assim. É muito triste você perceber. Cara, ele é de 92, esse rapaz. Jovem mesmo. Ele é muito jovem. jovem. Ele era jovem, não sabia quanto. Ele é muito jovem. E ele é meio pop, assim, quando ele veio aqui no Brasil, ele fez fotos com... Primeiro, assim, que ele ficou surpreso com as pessoas conhecerem ele, né? E as pessoas queriam muito fazer foto com ele. E famosos fizeram foto com ele. Ele foi na casa, acho que do Caetano, se não me engano. Capaz! Aí tá lá ele no meio. Sabe assim, ele ficou surpreso, assim, com o quanto ele foi bem recebido aqui no Brasil e o quanto as pessoas leram ele, conheciam ele. Fofo. Muito legal. E também dialoga com o livro do Stênio Gardel, né? Com isso que a gente falou da violência e de como, tipo, essa violência contra as pessoas LGBT começa dentro de casa e se perpetua geração após geração, assim, né? Tem uma coisa, tipo, aprendi com meu pai que eu tenho que odiar essas pessoas, então eu odeio essas pessoas e eu vou ensinar pro meu filho que as pessoas têm que ser odiadas.
Não, sabe o que é interessante também? Assim, por exemplo, assim, ele fala do pai, né? O pai é uma pessoa muito violenta, uma pessoa horrível mesmo, não só com ele, mas com a mãe, principalmente, né? E ele fala, assim, sobre o pai dele trabalhava, se não me engano, em fábrica, né? Muito tempo, e ele tinha um problema na coluna. E a possibilidade de perder o emprego tornou ele muito mais violento do que ele era, justamente pela repressão também dos sentimentos, essa coisa da masculinidade, né? Você ter que lidar com os seus problemas, não poder contar, ou não poder se expressar, ou não poder... o quanto isso torna as pessoas cada vez mais violentas, né? Especialmente os homens, assim. Então, eu acho muito interessante, assim, como hoje ele observa, ele poderia ter raiva, ele cortou, né, as relações com o pai e tudo, com o irmão, principalmente, mas assim, ele poderia ter raiva daquilo pelo que aconteceu com ele, mas ele consegue entender o contexto, inclusive culpar o governo porque tirou um benefício, que era um benefício que mantinha a família dele ali, e que poderia talvez ter mudado a vida dele de alguma forma, sendo um pouquinho mais leve, né? Uhum. Então, eu gosto muito disso, assim, dele, assim, eu acho muito legal quando a pessoa traz acho que esse ano tem muito romance, né, que é assim, né, de coisas particulares, de autoficção, Uhum. que exploram muito um contexto mais coletivo, assim, eu acho muito bom, assim, esse livro. Muito legal. Também gosto disso. O outro livro que eu vou falar também é aí LGBTQIA+. Ai, Porém, é um livro muito alegre. elas são o S da Ai, sigla. a gente é o S de LS Povo Animado. É o livro Mariconas, da Euler Lopes, que é apenas tudo. Euler também já está convidada para vir para o Pós-Fácil. Inclusive, está convidada para vir a Florianópolis. Inclusive, já, tipo, somos amigas. Ela é tudo. Quem indicou pra gente esse livro foi o César Seabra, quando a gente conversou com ele, porque a Euler participou de uma oficina de escrita com a Andrea Del Fuego, que já passou aqui pelo Pós-Fácil. Grande beijo, maravilhosa. A Euler, ela é escritora, roteirista, diretora de teatro. Ela tem um envolvimento bem grande com o teatro. Já publicou outros livros. Esse é um romance dela, né? Ela se define como uma pessoa não binária, mas assina os livros como no feminino, assim como ela, né? E esse livro, Mariconas, conta a história de três personagens, que são três pessoas LGBT já na velhice. Ai, eu amo. Que são Erê, Gil e Ira. Então, assim, ela vai contando as vidas dessas três mariconas. Elas se definem como mariconas, por isso dão o título, né, pro livro. A Andrea Del Fuego assina a orelha do livro e fala que todas elas defendem a própria vida com a voltagem de uma ópera. Então, assim, o livro começa já numa cena delas num carnaval. E é muito louco, porque elas estão muito doidaças. Elas são doidaças. Elas são muito engraçadas, assim, as três. E tem momentos muito tristes, sim, da história de cada uma. Porque, assim, tem uma das personagens que decide se assumir como uma pessoa trans só na velhice já, com os filhos adultos e tal. Me lembrou bastante a história da Laerte, dessa personagem. Tem outras que não. Tem duas que são professoras de escola, professores, porque, né, estão ali como homens. Tem outra que tem uma condição de vida um pouco melhor, sabe? Então são realidades bem diferentes, mas as três super unidas, assim, super amigas. Então, e a escrita dela é muito feliz. Então, mesmo quando tá contando episódios mais pesados da vida, não sei, aquelas personagens, elas têm um magnetismo, assim, uma coisa que, tipo, você não consegue ficar triste com elas, porque basicamente porque elas vivem a vida que elas decidiram ter, assim. Então, é muito interessante e é engraçado. Elas curtem muita festa. Tem a festa de aniversário de uma, que é um momento muito especial. Só que depois a gente descobre que ela decidiu transformar um trauma em festa. Então, a gente vai... Essas histórias vão sendo aprofundadas e aí eu vai intercalando, assim, as narrativas sobre cada uma das personagens. E a gente vai se apegando muito a elas, assim. Elas são incríveis. O livro foi lançado por campanha de financiamento coletivo. Isso é bem interessante a gente dizer, né? De autores e autoras que se autopublicam. E eu acho que o mercado editorial precisa, assim, de um olhar mais generoso para esse tipo de pessoa.
E a Euler fala um pouco disso, né? Quem fez leitura crítica do livro foi o Paulo Scott, a Andréa Del Fuego, que ficou na oficina. Teve vários autores já, assim, mais consolidados que apoiaram, né, no desenvolvimento desse livro, como o Marcelino Freire, Joca Terron, a Carol Ben-Simon. Então, tipo, pessoas que realmente se envolveram, assim. E é um livro fundamental, é lindo, tem uma capa linda, uma arte bonita, veio com cartões e coisas todas lindas. Não é publi, gente. Não, É gente. orgânico. Foi publicado pela Caos e Letras, tá? E eu recomendo demais. Eu só quero ver de onde que a Euler é exatamente. Porque eu acho importante falar Eu também. fiquei feliz que a gente trouxe livros que são pesados dessa vez, mas que tem livros que são legais, leves e bonitos, né? Porque a gente sempre traz uma pedrada atrás da outra, né? Eu lembrei o que eu ia falar, eu posso falar? Pode. Qual era a Que cutucada? eu, lendo, né, agora fiz uma conexão bem bizarra, mas tá todo mundo falando desse podcast da Jujute aí, com o Chico Felitti, né, Ai. que ela glamorizou a pobreza, né, assim, eu queria dizer pra vocês que vocês não sabem o que é pobreza, e que vocês deveriam ler esse livro do Eduardo Louis pra saber o que é pobreza. Eu queria dizer também que Cada um com a sua vida, cuidem da sua vida, vamos fazer outra coisa. mas que talvez a gente precise, assim, daí falando desses livros que a gente tá sugerindo aqui, sabe? Talvez ler menos histórias de pessoas brancas ricas contando histórias de pessoas brancas ricas, de homens hétero contando histórias de homens hétero. Meio que deu, sabe? E assim, não dá mais pra dizer que não tem outro tipo de livro. Não tem. Eu entendo que em determinado momento. E ainda é assim, as editoras ainda publicam mais homens hétero de meia idade, já renomados, nananã. Mas tem gente tipo a Euler que tá se autopublicando por uma editora pequena, independente, e que a gente tem que ir atrás, sabe? Tipo, precisa desse esforço, porque a gente chega das mesmas... Ai, o homem hétero de 50 anos que se apaixona pela menina de 24, e aí aquilo já... Oh, eu tenho vontade de enfiar os dedos no rabo e rasgar, assim, não dá mais, sabe, gente? Cansou. E a Euler é de Aracaju, então também mais uma escritora do Nordeste, que eu acho que a gente precisa, sabe, tipo, ler histórias que são diferentes do que a gente vive, assim, tipo, o livro do Estênio não tem nada a ver com a minha vida. Ele tá falando do Raimundo, que é um homem gay de 70 anos no Nordeste do Brasil, que foi super violentado na família quando descobriram que ele tava apaixonado por outro homem. É esse tipo de história que me interessa, uma história que não tem nada a ver comigo. Não é da Juju que resolveu lavar a própria louça, sabe? Não, e Ai, sabe o desculpa. que me incomoda também? É assim, os modismos, né? Tipo, as pessoas, elas começam a ler, aí todo mundo lê o mesmo livro. Aí, ai, nossa, esse livro, todo mundo lê o mesmo livro, mesmo livro, mesmo livro. Aí você fala assim, não, porque tem que ler outros livros, outros autores, e pra, né, ampliar, diversificar. Ai, mas não tem. Ai, mas não tem. existe. Sai Assim, fora. ó. Tudo bem, esse ano a gente não gravou tantos episódios quanto a gente gostaria. Também por o fato de que financeiramente, a gente se mantém. A gente recebeu ano passado aportes, mas a gente não recebeu esse ano. A gente não recebeu nenhum dinheiro extra, a não ser o que nossos apoiadores nos dão mensalmente. Então, é difícil a gente gravar. Porque se a gente for fazer, por exemplo, uma coisa que seja de qualidade, que é o que a gente quer e que a gente se propõe, a gente cresceu 78% em novos ouvintes. A gente quer que essas pessoas recebam uma coisa de qualidade, não quer que as pessoas recebam uma porcaria. E fora que comprar livros, a gente já falou aqui milhares de vezes que custa. Tem um custo. E é um investimento que a gente faz no nosso próprio bolso. E o tempo que a gente se dedica a ler também, né? Então, voltando. Aí o que a gente fez, a gente teve um pouco mais de movimentação desses lançamentos na nossa news, né? A nossa news, a gente tentou ali trazer alguns... A gente sabe, infelizmente, assim, a gente recebe muitos autores e autoras, né, que mandam mensagem pra gente, que mandam coisas, assessorias de imprensa. Poxa, seria muito legal se a gente tivesse espaço para escrever sobre todo mundo e ler todo mundo. Principalmente porque vocês sabem também que a gente não fala de livros que a gente não leu. A gente não fala de livros que a gente não lê. Então, quando a gente busca sempre, assim, trazer coisas novas e ampliar esse repertório, né? E trazer isso que a gente se propõe, porque nós também somos duas mulheres héteros brancas de classe média. Então, Santa Catarina. a gente sabe que a gente também tá ali, né? Mas a gente tenta fazer. Então,
assim, eu já me perdi o que eu tava falando, mas acho Não, que mas bom. a questão é assim, a questão é que tem onde vocês encontrarem informação e quem nos ouve, por favor, assina a nossa news, sabe? Dá uma olhada quem a gente segue ou outros perfis de literatura que seguem para ampliar um pouquinho esse repertório e não cair nessa de que, ai, não tem, ai, que não sei o quê, ai, que não boró, né? E também porque assim, ó, até nesse negócio de modismo, porque além da gente ler, a gente tem que dedicar nosso tempo, gastar nosso dinheiro pra comprar livro pra ler, tem coisa que a gente lê que tá super em alta e tá aí nos mais vendidos, super bombando, e que a gente lê e a gente não gosta. E a gente decide não falar sobre esses livros aqui. Porque a gente fala e convida escritoras e escritores, principalmente escritoras, que tenham alguma contribuição, que a gente acredita que tenham alguma contribuição de fato para a literatura, para o país, que, né? Não, e outra coisa, por que talvez você esteja perguntando, mas por que elas não falam mal? Porque você não pode acabar com uma carreira de uma pessoa que muitas vezes escreveu no momento, escreveu um livro, vai escrever outro. Tipo, não adianta. A gente entende que crítica literária é importante, mas a gente não faz crítica Não é isso que a literária gente no faz. pós-fácil. E a gente não vai falar mal dessas pessoas e a gente não quer prejudicar as pessoas. Enfim, assim. E é a nossa opinião, né? Não é a regra. É que a gente gosta, É. cara. Se você não percebeu isso, desculpa, assim. Mas E assim, né? Se você fica pensando, pô, por que elas nunca falaram do livro tal que tá bombando? Provavelmente porque a gente não gostou. Então, né? Dá licença. Mas voltando. Se você tá com dificuldade, fica nessa de que, tipo, como é que eu vou descobrir essas autoras ou autores de fora do eixo, ou mulheres negras, ou pessoas LGBT? Gente, dá uma olhada em quem ganhou os prêmios de literatura esse ano, por exemplo. Quem que ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura? Luciane Aparecida, com Mata Doce, Mulher Negra Baiana. A Eliane Marques, gaúcha, Mulher Negra, com um livro todo focado. Eu vou falar dele aqui também. Todo focado em questão racial. Totalmente focado. eu tô muito O engraçada. Oceanos, quem que ganhou? A Micheline Verunsky com Caminhando com os Mortos, Mulher Nordestina. O Jabuti, não lembro. Mas vai ser um lacre, tenho certeza. Ali, ó. Salvar o Fogo, Itamar Vieira Júnior, homem negro baiano. Então, dá licença, sabe? Se esforcem. Nossa, elas. Ai, que raivosa! Elas Militaram! Elas não gravam, mas quando elas gravam, elas lacram. Hablam mesmo. Dito isso, vamos falar de Narcisa. Não, só, mas assim, não, é um livro. É um livro crítico importante. Eu vou falar, é um livro que eu também gostei muito, que é O Melhor Não Contar, da Tatiana Salim Levy. Esse livro, ela também não é uma autoficção, é um relato real, né? Sobre a infância dela e de eu não sei se a palavra certa é abuso, mas talvez seja, que ela recebeu de um padrasto dela. E a Tatiana, ela é uma mulher de classe média alta, né? Mas ela busca isso, sim. O título é melhor não contar, porque quando ela contou para a irmã dela, depois que a mãe dela faleceu, né? Bom, importante isso. A irmã dela falou, eu acho que é melhor não contar essa história, né? Mas ela resolveu contar e o livro, ele traz... Acho que toda mulher que for ler esse livro, claro, né? A gente, vamos falar, tem os recortes, né? De classe, de cor, assim, mas tem pontos ali em comum com o que a gente vive desde pequena, assim. Ela tem uma cena que eu fiquei muito emocionada, assim, quando eu li, que é a cena que ela tá na piscina. Ela é uma menina, ela tem 10 anos de idade. E ela, eventualmente, ela ficava na piscina sem a parte de cima do biquíni, que é uma coisa que a gente, quem nunca fez, assim, as meninas sabem que existe uma questão, assim, né, que você começa a crescer, você te coloca uma parte de cima do biquíni, você sabe que você tá crescendo, que você tá atraindo olhares indesejados, né, assim. E o que acontece é que esse padrasto resolve fotografar ela. E ela fica com um sentimento muito confuso a respeito daquilo. E essa imagem, ele vem pro livro e vai se desenvolvendo em outras coisas, né? Até chegar um momento do abuso. Mas também é interessante que ela fala muito do luto da mãe dela também, né? Porque ela acha um diário da mãe dela. E ela traz trechos desse diário intercalados com a história dela. Eu nunca tinha lido a Tatiana, né? Eu já sabia que ela tinha alguns livros que também são relatos, né, de outras violências, outras questões. Nunca tinha lido e fui ler, assim, eu nem lembro porque, acho que eu li uma entrevista dela e resolvi ler. E
assim, é triste, assim, você se identifica mesmo, assim, sabe? Tipo, situações que já aconteceram comigo aconteceram nesse livro, estão ali nesse livro. E também eu achei interessante trazer ele, porque esse ano voltei a pensar sobre escrita e tal, e sempre me questionava muito a respeito de você lembrar de coisas que você viveu num livro, né? Assim, embora a maioria dos autores falam, né? Ah, tem coisas que eu já vivi que estão ali, né? Mesmo na ficção. E ela fala a respeito da importância, e agora voltando ao nosso Acre, da importância da autoficção e de você escrever sobre si mesmo, como você trazer narrativas novas para a mesa. Uhum. Porque muitas pessoas que começam a escrever, escrevem sobre si mesmas e trazem coisas, questões que precisam ser ditas, que não são ditas em livros que você lê nos clássicos, né? Então é muito legal essa questão de você trazer novas narrativas por meio dessas histórias, né? E aí esse livro, ela defende isso, que as mulheres muitas vezes são criticadas, dizem que é uma literatura menor, porque muitas vezes a gente escreve autoficção, mas a gente não tem, muitas vezes, tanto espaço na história, sobre nossas histórias, né? Não está escrito no papel, então a gente tem que falar mesmo, né, sobre particularidades que são coletivas, que as mulheres vão ler ali e vão identificar. Então eu gostei muito desse livro, assim, não é um livro fácil de ler, eu chorei muitas vezes, assim, porque é triste, assim, é muito triste também a forma, né, o contexto todo, né, que você tá ali vivendo aquilo, aquela violência e você acha que está errada, né? E todo mundo em volta meio que sabe, mas você não tem apoio. Então, não é uma literatura, não é um livro fácil, assim. Mas eu recomendo ela, assim, recomendo seguir ela e ler as coisas que ela escreve, assim, porque eu achei muito interessante, assim, sobre isso. Ela é tudo. Eu já li dela, e teve algum ano que eu recomendei no Melhores do Ano, que foi A Chave de Casa Ah, dela. sim, aham. Que é sobre, tem relacionamento abusivo, assim. Também aparece a morte da mãe e a busca pelas origens e tal. E ela também faz isso de intercalar dois tipos de narrativa. Então tem uma parte que é tipo um romance, uma prosa tradicional, e tipo outra parte que é tipo, parece diário ou carta e tal. Não, nesse livro também. Ela Ela escreve fala, muito. aí depois ela coloca um trecho da carta da mãe dela, né? Do diário da mãe dela. Então, eu achei bem legal, assim, daí eu achei bem interessante agora que depois que a gente fez que a minha lista, ela tem, sei lá, ela tá totalmente assim, né? Mas teve pouca morte esse ano, né? Pouco luto. Esse pouco luto esse ano. Ai, graças a Deus. Pois é, que geralmente. Não, assim, eu li muito esse ano, assim, eu tô bem feliz, assim, com isso, que eu li muito e tô lendo agora, eu li o Feliz Ano Velho, que eu nunca tinha lido, perdão, gente, na minha adolescência não era reforçado muito, eu amei, eu fiquei Grande completamente beijo, Marcelo Rubens eu tô Paiva. completamente apaixonada pelo Marcelo Rubens Paiva. Inclusive, se vocês ainda não foram ver, ainda estou aqui. E agora estou lendo Ainda Estou Aqui. Eu não li ainda. Que Nossa, eu comprei um combo do Kindle, dos dois livros, né? Tava em promoção e tal. E aí termina, né? Só que ele não fala que vai começar outro livro. E terminou Feliz Ano Velho. E aí começou Ainda Estou Aqui. E é muito legal porque você percebe a diferença da escrita do mesmo autor. Sabe? Assim, com o passar do tempo, assim, eu tô Cara, é brisando foda. muito, assim, com esse texto dele, assim, né? Eu achei muito bonito. A gente não vai falar sobre o filme aqui, eu e a Carol, porque a gente não consegue falar desse filme sem chorar. Mas merece. Inclusive, Nina Rocha, grande beijo, pediu um episódio do Pós-Fácil sobre o livro Ainda Estou Aqui, nossos comentários sobre o filme. Aham. Olha só. Mas a gente já chorou até num ginásio Não, lotado. eu quero falar muito sobre esse filme. Assim, Vamos. É um filme incrível, assim. Eu sei que tem pontos. Eu já vi várias pessoas que eu acompanho e que eu respeito a opinião falando de alguns pontos desse filme. Mas, cara, assim, tem que ver, cara. Nós vamos fazer um episódio sobre ele. Vamos ler, eu vou ler o livro também, não li ainda. É muito legal. É Miss Paiva. Grande beijo. Onde quer que a senhora Eu tô esteja. completamente apaixonada pelo Marcelo Rubens Paiva, desculpa. Pode vir no Pós-Fácil também, se quiser. Tá, vou falar do meu último livro, então, que é o Louças de Família, da Eliane Marques, que ganhou ali o Prêmio São Paulo. Ela é uma escritora gaúcha, uma mulher negra, ela nasceu na fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Essa história majoritariamente se passa ali naquela região. Eu achei esse livro bem difícil de ler, tá? Eu comecei, teve um momento que eu parei pra ler o Ovídio. Não era obrigação da escola, do Que colégio. essa não era obrigação da Da escola. escolinha. Mas eu parei também porque eu achei difícil. Por que que ele é difícil? Porque ela quer que seja.
Então, assim, é uma narrativa bem densa. Ela parte do momento da morte da tia da personagem. E ela faz uma coisa muito legal, que todo capítulo começa com uma troca de mensagens no WhatsApp. Então, bem do jeito que a pessoa escreve, assim, né? Então, tipo, por exemplo, o capítulo 1 começa assim: Bom dia, estou vendo com alguns familiares para me ajudarem a pagar o velório da mãe Eluma. Ficou 2.770, eu entreguei 1.450, ficou 1.320 para junho, dia 8. O Pablo e a Maine vão ajudar, pois tem a água dela e a luz que eu vou desligar, e mais uma conta de roupa que ela fez em janeiro com a irmã da igreja. As roupas faltam 256, pois eram 7 de 64 e tá faltando 4. Luz é 46, mais metade dela, metade Maria Antônia, 167. Se for possível me ajudar, toda ajuda é bem-vinda. Então você percebe que, assim, são mensagens que sempre algum familiar ou uma pessoa próxima da tia Eluma, mãe Eluma, tá mandando para outras pessoas. E aparece muito essa questão, o que fica quando a pessoa morre, né? Tudo isso de conta para pagar e vai, né? E aí, aos poucos, ela vai desenvolvendo a história dessa família. Então, a partir desse episódio, história de mulheres que trabalharam, entre aspas, em casas de família, uma origem familiar que vem da escravidão, como que é aquela cidade, aquela comunidade, aquela região ali da fronteira entre Brasil e Uruguai. E uma coisa que é muito interessante da escrita dela é que tem muito neologismo. Muito, muito, muito. Ela inventa muitas palavras. Então, até os nomes das cidades, ela trabalha muito com a metaficção, sabe? Então, tipo, o jeito que ela trabalha a linguagem conta aquela história também. É muito interessante, só que isso torna difícil. Não é uma coisa que vou ler aqui rapidinho um capítulo. Não, você vai ter que ir voltando. Que nem a Carol B. Simão, que tem vários termos que eu, tipo, tenho que parar pra olhar. Que eu... E os da Eliane não tem no dicionário. Então você tem que, tipo, exige um esforço do leitor, sabe? Tipo, não é uma coisa assim, tô aqui, né? E ela já publicou livros pela Escola de Poesia Americana. Achei muito legal o nome. Ela dirige, coordena essa escola e traz isso esse termo também foi cunhado pela Lélia Gonzalez. Então você percebe, tipo, as referências que essa mulher tem, né? Ela coordena e é editora dessa escola de poesia americana, coordena um selo editorial independente também, que traduz e publica livros de poetas americanas no Brasil. Ela tem uma formação em psicanálise e poesia, então ela traz tudo isso, assim, para essa literatura. Acaba que não é fácil de ler, porém uma coisa muito original mesmo, assim. Você não vai encontrar nada parecido com isso, sabe? Foi publicado pela Autêntica Contemporânea. A Autêntica mandou pra gente esse livro, muito obrigada. E você vai se envolvendo com as mulheres dessa família. E assim, por mais difícil que o livro... A primeira parte do livro eu achei mais difícil de ler. A segunda parece que já fluiu melhor, porque você vai se acostumando com aquela escrita, né? Tipo, parece que você tem que se acostumar mesmo, se adaptar a ela, assim. Vale muito e, tipo... Parabéns para Eliane por esse prêmio e merecidíssimo. Ela é maravilhosa e também já fizemos contato com ela para estar aqui quando der. A gente tem muitas pessoas que vocês podem ver que a gente quer convidar, né? Ai, meu Deus. Tomara que ano que vem... Esse ano... agora eu posso entrar na nossa... No nosso disclaimer. Tinha um momento bonito para... Faz um momento bonito, eu depois a gente fala de outro. Eu queria fazer uma recomendação antes... Só que como eu não escrevi no meu roteiro, agora eu tô pesquisando. Eu queria recomendar o podcast novo da nossa amiga Larissa Guerra, na GZH, que fala sobre filmes. Grande beijo. Escolhe o Filme é o nome do podcast. Escolhe o Filme. Eu queria recomendar esse podcast. Escolhe o Filme também. É bem... Nossa, é muito bom. A Lari entrou nesse podcast, aí são 3. Da Rádio Atlântida, né? Da Atlântida. Eu falei GZH, mas é da Atlântida. Eu não ouvi ainda. Perdão, amiga. Eu recomendo. E agora eu vou entrar num papo. O Então é Natal, né? Põe aí uma música bem bonita aí, Vini. E agora é uma música, assim, de agradecimento, tá? Eu queria dizer que esse ano a gente não conseguiu gravar muitos episódios. A gente tem uma temporada muito legal, com pessoas muito legais que a gente queria muito gravar, assim. Então, se você ainda não ouviu, né, eu recomendo você retomar, assim. E a gente recebeu muita gente nova, assim, muita gente nova. Foi muito legal, assim, muito bacana ver pessoas do Brasil inteiro ouvindo a gente, assim, e nos mandando mensagem, comentando. Assim, a gente tá muito feliz com isso. E eu queria agradecer as pessoas que nos apoiam. Assim, ó, você
que nos apoiou esse ano. Você sabe, assim, você não sabe, mas você sabe agora que você tem um lugar marcado no nosso coração. Porque se você não foi embora esse ano, Sim. você, cara, assim, você é a melhor pessoa do mundo pra gente, assim. E eu queria agradecer essas pessoas, porque teve gente que chegou também nesse ano, viu que a gente não tava gravando com tanta frequência, e teve gente que tá com a gente desde o começo, e teve gente que, pô, ficou ali, e graças a vocês a gente pôde ter o episódio especial que a Stephanie fez a reportagem, o roteiro, e tá incrível, que é sobre os livros, né, que foram recuperados depois da enchente lá no Rio Grande do Sul. Poxa, pra gente, assim, é muito legal, assim, isso eu brinquei, eu falei no começo, né, que tem muita gente que gosta da gente, não apoia, mas é porque é muito importante, assim, são R$10 e é importante que a gente quer continuar. A gente teve um ano muito turbulento das nossas vidas também, acho que isso foi o que também dificultou que a gente fizesse episódios novos. A gente tem uma questão, assim, nós duas, que a gente se respeita muito nos nossos momentos pessoais e a gente defende isso, né? Assim, a gente não vai ficar mantendo uma coisa por obrigação, porque sendo que a gente não tá bem, né? Muitas vezes acontecem coisas na vida pessoal e a gente não tá bem. A gente não vai manter o programa, não vai manter os episódios por causa disso e porque a gente tem que esperar ficar bem, como agora, né? Assim, a gente tá melhorzinho. Eu tô ótima. O auge, a gente tá no auge de 2024. No auge, assim, eu acho que dos meus últimos 4 anos, assim, eu tô no melhor momento da minha vida. Eu não. Mas vai chegar lá. E a gente é muito legal, assim, quando as pessoas ouvem a gente, começam a ouvir lá pela primeira temporada, né? A gente, nesse episódio, a gente tá meio que voltando àquelas origens, mas e falam que conhece a gente, que, nossa, então, assim, as pessoas que estão aí desde o começo já sabem que a gente passou por vários perrengues, passamos por fases muito legais, a gente passou por loucuras de querer mudar o podcast, de não sei o que, e também. Então, o Pós-Fácil, ele vai continuar sendo isso que ele é. A gente quer entrevistar pessoas, a gente quer fazer eventualmente matérias, reportagens, como fizemos, né, esses 2 anos. E a gente conta, assim, com a ajuda de vocês e só, sabe? Assim, a gente nem pensou em transformar o Pós-Fácil numa empresa, mas a gente não tem hábitos para não temos habilidades de vendas. E também porque nós temos outras coisas nas nossas vidas e porque também a gente acha que tem coisas que são importantes pra gente que talvez a gente teria que largar pra fazer, né? Mas o Pós-Fácil é muito importante pra gente. A gente sabe o quanto esse programa mudou a nossa vida, o quanto que isso tudo... Esse ano a gente teve oportunidades muito legais vinculadas ao Pós-Fácil. A gente participou de uma mesa no Festival de Literatura da UFSC. Poxa, grande honra, assim, grande honra estar no ambiente acadêmico, assim, a gente tá ali, sabe, falando, entrevistando, a gente fez uma mesa com a Alemota e com o Márcio Marquindorf sobre narrativas curtas. Narrativas curtas, e foi sensacional, foi ótimo. Então a gente teve essas oportunidades e conhecemos novos perfis literários também, né? Participei do lançamento do livro do Cris, que é um querido também. Acende uma fogueira. Vamos mandar beijo pra esses amigos? Vamos. Depois a gente vai botar na newsletter um listão. Acho que vamos deixar pra newsletter. A gente preparou uma listão de lançamentos, né? Do ano. Porque a gente ia gravar um episódio sobre lançamentos, mas aí a gente resolveu gravar dos melhores do ano. Tem muito livro que a gente leu que foram lançamentos que são bons também, mas que como a gente tem que reduzir pra 5, a gente teve que reduzir. O livro do Christian von Koenig fala? Ou Koenig, não sei. Que é o Cris, nosso amigo. É um livro de poesia chamado Acende uma Fogueira pra Longa Noite. A Carol mediou uma conversa com ele no lançamento do livro aqui em Floripa, que foi linda. E a gente quer mandar um grande beijo pro nosso amigo, jornalista, escritor, agora também, João Lucas Cardoso, que lançou esse ano o livro Máquina do Carvão, História e Bastidores do time de futebol do Criciúma, campeão da Copa do Brasil, que esteve perto de conquistar a América. O livro tá lindo, a gente também foi no lançamento do João aqui em Floripa. Então, beijos pra eles. Eu vou mandar mais um beijo pra amiga que lançou o livro, que é a Xuxa, a própria Xuxa. Mas o da Pamela acho que já tem mais tempo, Pamela Carbonari. O livro se chama A Extinção das Vinhas, da editora Patuá também, a mesma do Cris. A Pamela, ela é do Rio Grande do Sul, mas ela mora aqui em Floripa, é jornalista também, e foi minha coleguinha ali no curso de letras. Ela tá no Letras Francês. Eu adorei esse livro da Pamela, é muito bom, a gente se identifica muito por também se passar, tipo, em cidade interior e tal.
Então, esses beijos. E na newsletter, complementando os melhores do ano, a gente vai colocar esse listão de livros que foram lançados em 2024, porque tem muita coisa massa, tipo infanto-juvenil, de autores tipo a Dia Nobre, que já passou por aqui, a Gaia Passarelli. Também eu queria mandar um beijo pro Viegas, o Viegas Fernando da Costa, que foi muito importante pra gente na nossa série sobre literatura catarinense. Ele também lançou Carnaval dos Justiceiros, também pela editora Folheando. Enfim, a gente vai fazer essa lista aí. E nossa newsletter é podcastposfácil.substack.com. É gratuita, né? Custa R$0. E tem lá, a gente fez várias coisas esse ano, né? Assim, de entrevistas e tal. Tem muita coisa que não entrou no podcast, mas que a gente colocou em áudio lá. Então... A gente entregou pouco, mas entregou bonito. A gente não se esforçou o mínimo, a gente não se esforçou o máximo pra fazer o mínimo, não, tá? Tá, é isso? Temos o Melhores do Ano, troféus entregues. Então, só lembrando, né? Esse ano a gente teve uma temporada que teve Luciane Aparecida, autora de Mata Doce, Micheline Verunsky, autora do Som do Rugido da Onça, do Caminhando com os Mortos, vencedora do Oceanos. Teve Natália Timmerman, 2 episódios com ela, um sobre Copo Vazio e o outro sobre... Esqueci o nome do livro. Também tivemos Michele Provence, Dia Nobre e o querido Maurício Sticer, que entrou na nossa cota para homens em 2024. E o episódio especial Literatura Submersa, que a gente já falou aqui várias vezes. Então, ouçam, é um episódio diferente, narrativo, né? Não é uma entrevista, é uma reportagem em áudio. E, dito isso, considerem apoiar a gente para apoiar. A gente já falou tanto, né? Qual que é o caminho, já que se você se solidarizou com nossos apelos. É apoia.se/Posfácil Podcast. Doando a partir de R$10 por mês, você apoia o jornalismo cultural, independente e feito por mulheres. E ainda concorre a combos de livros todos os meses. Menos dos meses em que eu esqueço de fazer o sorteio. Ai, tem isso ainda. Por isso que eu falo, se você nos apoia, cara... Quem ficou... Guerreiros e guerreiras. Sério, assim, ó, eu vou fazer uma lista, vou pôr em todas as minhas orações os nomes de vocês. É pouco, 33? Não dá. Vamos rezar, vamos rezar. O livro da Natália Timmerman é As Pequenas Chances. Isso, perdão pelo vacilo. É isso? É isso, gente. Obrigada mais uma vez. Continuem nos seguindo aí nas nossas redes sociais, aí, Posfácil Podcast. E repense tua vida aí. Qual é a sua dica, Carol? O que você deseja em 2025 para as pessoas? Nossa! Não, olha, eu tô muito filosófica, Stephanie sabe disso, que eu tô assim, repensando a minha vida em vários aspectos. E eu queria dizer para vocês que eu desejo que vocês tenham clareza na hora de tomar essas decisões, que vocês consigam se movimentar para as coisas que vocês querem, mas tendo consciência do que vocês querem, que vocês consigam ter isso assim na sua mente. Chico Xavier. Cara, eu não tomei nada, só tomei café, é isso. Muito bonito. Eu desejo que ninguém me enche o saco, por favor. Mande notícias do mundo de lá. Beijo, tchau. Beijo. O Posfácil Podcast é uma realização do Posfácil Hub de jornalismo em áudio. O roteiro e a apresentação desse episódio são de Stephanie Cioli e Carol Pass. A edição é de BZT Studio. Para conhecer mais sobre a gente, acesse posfacilhub.com. Esse podcast foi editado pela BZT e produzido por Posfácil.